Bom, o próximo exercício que nós vamos fazer, né, envolve a chamada bomba de calor, né, que nós vamos usar exatamente a máquina baseada, né, a máquina térmica baseada na máquina de Carnot. Tá? Nós vamos usar a bomba de calor, tá? Mas de uma forma, né, por hipótese, né, a potência a ser aplicada, vocês vão ver, tá, é reversível. Tá? E um outro ponto também, qual é a ideia, né, da bomba de calor? Né? É você aquecer o ambiente. Essa é a ideia. Né? Por exemplo, em alguns locais, mesmo aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, cidades onde a temperatura não é elevada, né, as piscinas são aquecidas. Né? Então, o aquecimento é através da chamada bomba de calor. Tá? Então, é só para você entender, né, que a energia útil que você quer, né, já estou adiantando, né, é a quantidade de calor. Né? Essa é a energia útil. Né? Agora, você tem que pagar por ela. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui, né? Vou minimizar e vou abrir, né, a questão aqui. Né? Então, eu tenho os dados, né? Aqui a potência, né, térmica, né, da fonte quente, aqui é a fonte quente, né, é 300 quilowatts. Né? Sabe que o watt, né, é joule por segundo. Né? Então, isso aqui é kilowatt. Né? E a temperatura aqui, né, 297 Kelvin. Tá? Exatamente dessa fonte quente. Tá? Bom, como eu falei, né, no caso que eu tenha que aquecer o ar, né, eu tenho que pagar. Né, tá? Meu pagamento, né, no caso, vai ser a potência, né, no caso, né, de um motor, né, potência de uma máquina, tá, para ceder, né, energia, né, ao fluido. Tá? O problema aqui é o fluido, tá? Esse que é o sistema aqui é o fluido. Então, só observando, né, sempre, né, o sistema é o fluido. Né? Sempre assim, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui você tem a fonte fria, né? Eu não dou a potência térmica, né, que é cedida a essa fonte fria, que está a 280 Kelvin. Então, tem a fonte quente, 297, e aqui 280 Kelvin. Bom, essa hipótese aqui, né, que obedece, né, à máquina de Carnot, né, a reversível, né, ela vai ser muito importante nesse exercício aqui. Tá? Então, aqui pede-se, né, eu quero a variação da entropia, né, da fonte quente. Aqui, né, é o coeficiente de performance. Aqui é a abreviatura, né, do termo em inglês, né? Coefficient of Performance. Tá? Coefficient of Performance, é o COP, né? Que é utilizado na língua portuguesa mesmo. Né? Como eu estou utilizando aqui, né, o H de hot, né, e o L de low, né? Temperatura quente e baixa. Bom, o que eu quero mais? Né? Eu quero a potência, né, desse meu equipamento aqui, né, que é um compressor. Tá? Aqui eu tenho a variação da entropia, né, da fonte fria, né, no caso, né, e a variação total da entropia. Tá? Bom, eu vou supor, né, que essa minha máquina, repara só, eu tenho uma máquina, tá, que a ideia dela, né, é aquecer, né, ou a água ou um outro fluido. Né? É de se esperar, né, que essa máquina aqui, ó, né, não troque calor, né, com o meio exterior. Né? É de se esperar isso aí, não é? Certo? Então, a ideia dessa máquina, né, aqui, ó, a troca de calor aqui, ó, é zero, né? Certo? A troca de calor. Que eu tenho uma aqui. É como uma garrafa térmica, né? A garrafa térmica, você
projeta, né, de forma que o café aquecido, né, o calor, né, no café aquecido, né, não se dirija para o exterior, né, que é o ar no caso. Tá? Ou então um bloco de gelo também, eu tenho um cubo, né, que eu coloco o gelo lá dentro. Né? A ideia de ser adiabático, né, que eu não, a ideia é manter, né, o gelo a uma temperatura, não tem sentido, tá? Você não se preocupar, né? Você tem que se preocupar com o calor, no caso, transmitido do ambiente para o gelo. Né? Certo? Então, isso é uma prática. Tá? Então, esse sistema todo aqui, a ideia, né, é não ter transferência de calor. Tá? Porque, para quê? Né? Que eu vou gastar, né, aqui, ó, né? Aqui tem que ligar, né, a parte de eletricidade, então eu vou gastar aqui. Né? Aqui é o que eu quero, né? Eu quero aquecer o ambiente. Né? É o meu ambiente aquecido. Né? Por isso que é bomba de calor. Né? Bom, e o sistema é o fluido. Tá? Então é importante isso aqui. Tá? Olha só, um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Tá? Eu já tenho meio de calcular, né, a variação da entropia, né, da fonte quente. Ó, delta SH, né? Atenção, eu boto um ponto aqui, né? Sempre, né, algo que varia com o tempo, né? Uma derivada, por exemplo, você coloca um ponto. Tá? Isso aqui é uma variação com o tempo, que é potência. Né? Energia por tempo é potência. Né? No caso, joule por segundo, que é o watt. Mas aqui a potência é de 300 quilowatts. Né? Bom, aqui eu já tenho meio de calcular. Aqui, ó. Isso aqui vai ser igual, né? Por definição. Né? Eu até vou fazer até melhor aqui. Ó. Bem, ó. Isso aqui vai ser, né, uma integral, né, aqui, ó, do ΔQ aquecido sobre T aquecido. Certo? Ó, eu vou supor, né, que na minha fonte, né, o T é constante, né, que é TH, né, e a integral de ΔQH é o meu QH. Né, bem simples. Né? Então aqui eu já tenho dados, né, para calcular aqui. Né? Aqui eu tenho minha potência, né, aqui, ó, 300 quilowatts, né, no caso, tá? Dividido pela temperatura, né, que é o 297. Né, 297. Aqui eu vou ter 1,01. Atenção aqui, ó, quilowatt, né, no caso, tá, por Kelvin. Né, que é exatamente, né, a entropia, né, é quilojoule por Kelvin. Né? Acontece que o joule, né, no caso, joule por segundo, né, é o watt. Tá? Por isso que eu tenho aqui quilowatt por Kelvin, tem que ter a mesma unidade. Né? Certo? Então já tem aqui o primeiro item, né, vou colocar aqui, calculado. Certo? Agora vou ter o meu coeficiente de performance. Tá? Então aqui eu vou colocar até o número 1 aqui. Né? Opa. 1. Tá? É o número 1, o primeiro item. O segundo item, né, é o coeficiente de performance. Olha que interessante aqui. Ó. Olha só. Olha como é que é simples. O que eu quero? Né? Vai ser a minha energia útil. Né? Certo? Eu quero utilizar o quê? Né? O aquecimento. Certo? Então, a relação, né, ela é muito, muito, muito simples. Muito simples. Tá? Então, aqui, ó, sempre pensa assim, ó. Sempre pensa assim, ó. Aqui, ó, é energia útil. E aqui é o que você paga. Não tem mistério. Só que aqui a energia vai ser energia, né? Vai ser potência. Tá? E aqui é potência também. Tá? Então aqui eu tenho, ó, a energia útil que eu quero, né? Eu quero aquecer, né? Vai ser meu Q ponto H, né? Certo?
O que eu pago? Né? Eu pago, no caso, né, o meu reversível. Esse aqui eu pago aqui. Tá? Mas observa só um detalhe muito importante. Eu tenho o numerador, né? Tá? Mas não tenho o denominador. Está vendo aqui? Ó? Eu não tenho o denominador. Mas eu posso fazer o seguinte, olha só que interessante. Ó. Aqui, ó. QH, né? Agora eu vou usar aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica. Olha só que interessante, hein? Ó. Qual é a primeira lei da termodinâmica? Façam sempre assim, ó. Q menos W. Opa, deixa eu fazer uma letra legal aqui. Q menos W. Veja só o raciocínio como é simples, hein? É igual a ΔU. Certo? A variação da energia. Isso aqui é lei, isso aqui não se demonstra. Não se demonstra. Tá? Bom, aqui sempre o fluido. Pensa, ó, gente, pensa sempre no fluido. Sempre no fluido. Aqui, né, no caso, né, como eu tenho um ciclo, né, a variação da energia interna é zero, né, porque a minha máquina ela percorre um ciclo. Né. Olha os conceitos. Como a energia interna é uma propriedade termodinâmica, né, se eu saio, né, de Ipanema, Rio de Janeiro, né, e volto, né, eu vou encontrar a mesma pressão, a mesma temperatura, né, a mesma energia interna, a mesma entropia, porque são propriedades o quê? Termodinâmicas. Então aqui eu tenho, né, que meu Q vai ser igual ao meu W. Certo? Tranquilamente. Tá? Atenção, até é importante colocar aqui, ó, somatório, né, do calor, né? Certo? Aqui é somatório do trabalho, eu estou apenas... E um detalhe também muito importante, que é o seguinte, qual é o somatório do calor, né? O somatório do calor, né, eu vou colocar aqui, né? Aqui, ó. Vou até apagar o W, né, para colocar depois, tá? Dá para colocar depois. Isso aqui vai ser QH, né? Certo? Eu tenho aqui, ó, o fluido recebe calor, menos ele perde calor. Né? Sempre, atenção, sempre é o fluido. O fluido recebe, né, essa energia por unidade de tempo, né, ele recebe da fonte quente. Como o meu foco é o fluido, né, a energia dele aumenta. Tá? Em compensação, né, o fluido perde, né, essa quantidade de calor. Então, eu vou colocar aqui potência aqui, ó, né, para ser coerente. Né? Aqui um ΔU ponto aqui. Tá? Ponto aqui, ponto aqui. Certo? Bom, aqui é o somatório, né, do calor. Isso aqui é igual a W ponto. Muito fácil. Muito fácil. Tá? Que, né, você pode ter a igualdade, né, das energias. Né? Eu posso ter aqui, ó, somatório do calor igual, né, a QH menos QL igual a W. Certo? É bem claro. Né? Então, eu aqui, né, eu posso ou colocar ponto aqui, né, certo? Ou tirar o ponto, né, não tem problema nenhum. Né? Certo? Esse trabalho reversível. Só que, por hipótese, né, esse trabalho aqui, né, é um trabalho reversível. Tá? Reversível, por hipótese. Tá? Não tem perdas. Bom, agora o que eu vou fazer? Ó? Aqui, ó. Isso aqui é igual, né? Ó, lei da termodinâmica. Ó. QH, né? Que é o que eu vou utilizar, né? O calor, né? Não é bom, é bomba de calor, vou utilizar o calor, certo? Aqui eu coloco QH menos QL.
Muito simples, tá? Então, o meu COP vai ser igual. Vou dividir o numerador por QH, né? E o denominador por QH. Então, vai ter 1 menos QL sobre Q. Agora é que vem o seguinte. Se eu colocar um índice bonitinho aqui, né? Se eu aumentar aqui, né? QL, né? Atenção, atenção, olha só. É uma máquina de Carnot, né? Então eu posso fazer assim, ó. Isso aqui vai ser 1 dividido por 1 menos TL sobre TH, certo? Porque é máquina de Carnot, né? Eu só posso escrever isso aqui, né? No caso, né? Que é Carnot. Agora é fácil calcular o COP, né? Porque eu vou ter aqui, né? 1 sobre 1 menos, no caso, né? TL sobre TJ, só substituir, né? O TL é 209, ou 280, né? E aqui 297. Fazendo esse cálculo aqui, né? Eu acho 17,47, né? No caso. Tá? Então eu tenho meu coeficiente de performance, né? É quilowatt. No caso, tá? Então eu vou ter. Não, perdão, aqui ó. Não, isso aqui é adimensional, né? Certo? Até vou colocar aqui para ficar bem, né? Adimensional. Né? Por quê? Por quê? Energia por energia, né? É um número adimensional. Como a eficiência, né? De uma turbina, eficiência de uma máquina. Então eu tenho cópia aqui. Tá? Agora observa só um detalhe muito importante. Olha assim, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui, eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu já tenho o COP, né? Que é COP, até vou repetir, né? Igual a Q ponto H, né? No caso, sobre, né? No caso, né? A energia paga, né? Muito simples, tá? Olha que interessante, ó. Já vou aqui, né? Ó, W reversível, né? Vai ser igual. Só jogar o W reversível para cá e o COP aqui para baixo, né? Q ponto H sobre o COP, que eu já tenho. O COP eu calculei, né? Na suposição da máquina de Carnot, né? Eu tenho esses valores aqui, né? Certo? Então, o meu W, né, vai ser 300 kW, né? E o COP eu já tenho, né? 17,47. Aqui eu vou meter um número parecido, mas é esse mesmo, tá? Isso aqui é igual a 17,17 kW. Aí é quilowatt mesmo, tá? No caso, tá? Que é o meu W, né? Aqui, ó. Esse número aqui, ó, é adimensional. E esse aqui, né, é quilowatt, né? Quilowatt por adimensional dá quilowatt. Então eu já tenho, né? Vamos lá, até vou ver os itens que eu quero. Ó. Calculei, né? Vou colocar a mesma cor aqui só para ficar, ó. Tenho, né? Vou calcular o meu delta, né? A variação da entropia, né? Delta SL, tá? Então aqui eu escrevo delta SL, né? Que é o outro item, vai ser igual a integral, né? De delta Q sobre T, né?
geralmente a temperatura da fonte ela é constante. Então, esse aqui vai ser 1 sobre TL, né? E a integral de ΔQ, né? Isso aqui vai ser o meu QL, caso, ponto, tá? Né? O que eu quero, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, é o ΔSL ponto, tá? Bom, agora, olha como é que é tranquilo, né? Olha só. Qual o sinal do meu Q ponto L? Olha só. Vamos olhar a nossa máquina ali, só para você enxergar. Atenção, o foco é o fluido. Ó, o fluido está perdendo calor, né? Se o fluido perde calor, né, por convenção, aqui vai ser menos, né? Agora eu vou ver quanto vale o meu Q ponto L, tá, no caso. Tá? Bom, o Q ponto L, tá? O Q ponto L, no caso, tá? Eu posso calcular, né, que ele tem, né, que vai ser menos, vou colocar 280, né, no caso. Está 282,83 sobre, né, 280. Olha só, isso aqui é o meu Q ponto L, né? Não se esqueça, né, que é o seguinte, pela primeira lei, né, só olhar aqui a primeira lei, tá vendo? Eu tenho que Q ponto H, né, menos Q ponto L, né, é igual a W reversível. Ponto, né? É exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é pela primeira lei, certo? Bom, eu tenho esse, né? Daqui eu tenho meu Q ponto L. Né? Substituindo os valores que eu já tenho, né? Quer dizer, o meu Q ponto H, né? 300 menos, e o W, né? É 17,17. Né? Exatamente esse valor aqui, né? Certo? Aqui meu Q ponto L dá, no caso, né? Aqui é positivo, certo? Mas ele é negativo no caso, tá? Então, só ver aqui, né? Vou tirar daqui, tá? Vou passar o Q ponto L para lá, né? Então aqui vai ser um valor, né, negativo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Só olhar para aqui, ó. Menos Q ponto L, né? Vai ser igual a W menos Q ponto H. Deixa eu fazer um W melhorzinho aqui, ó, tranquilamente. Eu sei que ele é negativo, né? Aqui, ó. W reversível. Mantenho aqui, né? Certo? Então o Q ponto L vai ser menos, né? No caso, né? Vou colocar, até manter aqui, não tem problema. Aqui, ó. Mantenho esse e mando esse para o outro lado, tá? Então meu Q ponto L vai ser menos 282,83. Isso aqui vai ser igual a menos, né? No caso, 1,01 kW por Kelvin. Agora, olha só que interessante agora. Olha só. ΔS total vai ser, vou colocar ponto, né? ΔS, no caso, né? Menos ΔSL, certo? Então, olha como é simples, ó. Atenção aqui, ó, teoria, tá lembrado? Isso aqui é igual a integral de ΔQ sobre T, né? Mais
a produção de entropia, tá? Sistema. Como eu tenho, olha que interessante, olha só. Como eu digo, né, que meu sistema, né, é adiabático, né? Aqui, ó. Eu olho o sistema todo, tá? Aqui é o sistema, né? Fonte quente, fonte fria, né? É zero, né? Aqui, vou até mostrar a figura, né? Que eu desenhei, tá vendo aqui, ó? O calor, né? A variação do calor para fora é zero, né? Eu estou fazendo uma máquina, a ideia, né, é manter, né, o café quente, né, dentro da garrafa, né? Por isso que é adiabático, tá? Olha só. Então, quanto vai valer isso aqui? Eu tenho isso aqui calculado, isso aqui calculado, né? Olha que interessante, ó. Esse aqui, né, é 1,01. Esse aqui é 1,01, igual a minha produção, né, de desordem, né, produção de entropia. Só que nos meus cálculos, né, isso aqui foi zero, né? É só olhar, ó, esse valor é menos 1,01, tá? E o outro valor, né, vai ser mais 1,01, certo? Aqui, ó, esse aqui, ó. Então, quando eu subtraio, eu vou obter zero. O que implica, né, que a produção da entropia é zero. Então, é reversível. Certo? O que não pode é ser negativo. Tá? Quando é positivo, tem produção de entropia. Né? O zero é reversível. Tá? Então, esse é o problema da bomba de calor. Tá? Repara como os conceitos, né, são muito importantes. Ó. Isso aqui é conceito, ó, muito importante. Outro ponto também, né, como acontece na refrigeração, né, a refrigeração você usa sempre o Coefficient of Performance, o COP, né, que é a mesma coisa. Tá? Só que lá, né, o numerador é o QL, né, certo? O denominador é exatamente o que você paga, né, tá certo? Então, a diferença da bomba de calor para refrigeração é exatamente no COP, né, o numerador do COP. Tá? Então, feito esse exercício, né? Aproveitando repare, tudo aqui é conceito, ó. Isso aqui é conceito, tá? Eu vou parar aqui.